Bora lá então, hein, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. No vídeo de hoje, galera, a gente vai reagir a esse vídeo aqui do Elulão, beleza? Ele já colocou faz alguns dias, certo? Colocou aí no título, o fim do canal, mais o fim do Dead by Daylight Mobile, beleza? E a gente vai reagir a esse vídeo aí, então bora lá, velho. Let's go. Definitivamente. Ah, e outra coisa, galera, não vai ter live hoje, tá bom? Provavelmente eu vou voltar a fazer live só no sábado. Se por acaso acontecer alguma coisa, né, que eu acho difícil, eu volto só na segunda, tá? Mas se tudo der certo, sábado, vamos estar ao vivo aqui no YouTube, beleza? Pra fazer aquela resenha monstra de sempre, certo? Então bora lá, galera, reagir ao vídeo. Esse será o último vídeo do meu canal sobre DBD. Para a infelicidade de alguns e alegria de outros. Bom, gente, eu vou explicar pra vocês por que eu fiquei realmente sumido durante 30 dias. Pra quem já acompanhava minhas lives, sabia que eu realmente tava jogando DBD mais por uma questão de obrigação e não por estar gostando tanto do jogo. O jogo me deu uma saturada enorme. É, Questão de realmente, eu jogo desde 2020, praticamente eu dei. realmente, o DBD Mobile, se tu joga ele por muito tempo, dá uma saturada monstra, velho, não dá. É foda, é foda. É complicado mesmo ficar jogando DBD Mobile direto. Ainda mais que ele joga desde 2020, desde 2020, quem Sei falou? lá, três. Questão de realmente, eu jogo desde 2020, Então, desde 2020. Eu também comecei a jogar em abril de 2020, foi quando lançou a versão da Behavior, né? Eu tava ainda no RF2, entendeu? Então, a gente joga bastante tempo até o jogo, então. Então faz um tempinho legal. praticamente eu dei, sei lá, três pausas em relação ao jogo durante alguns meses. Então eu sempre fui aquele jogador assíduo de sempre jogar pelo menos de 5 a 6 vezes na semana, né? Todos os dias aí, jogando uma, duas, três. Tinha dias, temporadas, quando eu rushava rank, jogava 4, 5 horas por dia. Então realmente isso me deu uma saturada e Não fez tem o que com que eu fazer. desanimasse. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo, a gente teve uma mudança de contrato, aí os criadores de conteúdo tiveram uma mudança de contrato aí com a NetEase e isso também ajudou e muito para o Isso daqui é verdade também, galera. A NetEase, né, mudou uns negócios lá no contrato lá, tipo, a mudança ridiculamente, pô, foda, entendeu? Tipo, pra mim, whatever, né? Eu fui entrar como criador de conteúdo, tipo, em julho. Fiquei basicamente 2 meses só, então, ok, entendeu? Antes disso, eu sempre fiz aí o meu, né, por mim mesmo, né? Fazia meu conteúdo lá, tal. Depois que eu virei criador, né, lá no finzinho de junho, não, no fim de junho, eu fui convidado para ser, acho que um talento. Depois que eu me tornei um criador de conteúdo, foi lá em julho, isso, em julho. Aí a NetEase mudou um monte de coisa lá no contrato. Pode ver, tipo aí, né, no YouTube, a galera parou de postar vídeo em peso, entendeu? Aquele, acho que Hybrid Léo lá, ele parou de postar vídeo. Você não acha mais tanto vídeo dele com frequência. Acho que o último vídeo dele foi, tipo, há 4 dias atrás, por aí. Antes ele postava todo dia, até 2 vídeos, entendeu? O Bug TV parou também. O Panther, ele sempre dá umas pausas, né? Depois ele volta a postar. O Panther é normal, né? Até, até quando ele era criador de conteúdo ele fazia isso, né? Ele dá uma parada, depois ele volta. O Panther não... Whatever, entendeu? O Lulão deu uma parada por um mês aí, né? Foi provavelmente por causa do negócio do contrato, certo? Eu continuei fazendo, né? Só que no fim desse mês eu dei uma parada de fazer vídeo, tá? Porque eu percebi que o engajamento do DBD Mobile tá muito baixo. Os vídeos não estão engajando, tá? Mesmo vídeo de notícias e tudo mais, o vídeo não tá indo. Né? Só dá, tipo, um engajamento legal no vídeo DBD Mobile quando tem atualização. Porque daí a gente consegue criar um conteúdo legal, né? Só que não é o caso do que está acontecendo agora no jogo, né? Não tem ATT, então o engajamento vai lá para baixo. Então provavelmente no canal aqui vai ter algumas coisinhas diferentes do canal, tá? Reacts, provavelmente. Vou começar a reagir a bastante coisa. Porque o DBD Mobile, ele não tem o que fazer, galera. O jogo, ele vai falir. É inevitável, entendeu? A NetEase, ela acabou com o jogo. Ela está acabando com o jogo, no caso, certo? Por causa dessas microtransações aí ridículas que ela colocou no game, né? Chamado de gacha. Se fosse um gacha com skins que a própria NetEase faz, ok. Mas não, agora ela pega tudo quanto é skin que era para ir para a loja, como foi do Slipknot lá, Slipknot, acho, certo?
a Iron Maiden, a Tiffany, o Buba, tipo, foi tudo para o gacha, entendeu? Isso que tá acabando com o jogo. Não é nem o preço das Aurochs, ok. Mas o problema é só isso daí, cara. Essas microtransações ridículas. Pô, um monte de gente ia comprar a skin da Tiffany. Você vê um monte de gente com essa skin? Não. Tava no gacha. Buba. A skin do Naughty Bear lá, que eu queria comprar, chegou no gacha. Entendeu? É ridículo, velho. É paia isso. Não só o meu desânimo, mas assim, de vários outros criadores de conteúdo, né? Creio eu aí que o. Eu não sei a questão do Caio, porque o Caio parou um pouco antes, então não posso falar a respeito dele, mas acho que o Caio ele foi um pouco mais sagaz, um pouco mais esperto e parou um pouco antes, né, em relação aos outros criadores. Mas é o Bug TV também, eu creio que deve ser o mesmo motivo, não sei, não cheguei a conversar com ele. Eu também. Tiveram outros criadores também que reduziram também a frequência dos vídeos, né? Então, querendo ou não, a gente dedica um pouco do tempo que nós temos, né? Tanto para gravar o conteúdo, até mesmo eu não editava os vídeos, mas tinha criadores de conteúdos que editavam, né? Faziam até thumbnails e tudo mais. Isso aí demanda muito tempo. Então você tira um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, né? Seja estudando, seja, sei lá, trabalhando, fazendo uma renda extra, não sei. E você está tirando essa parcela do tempo da sua vida para poder dedicar aos vídeos de DVD. Entendeu? Verdade. Então, com essa mudança, a gente tem que trocar. É por isso que eu falei, galera. Ó, os vídeos aqui no canal, tipo de gameplay, provavelmente não terá mais, tá? Eu vou ver se começa a fazer bastante vídeo react, né? Porque tá em alta aí fazer react, tipo, de vídeo de TBD e tudo mais, é legal. Tem alguns vídeos aí que eu quero reagir também, tá? Cara, porque não dá, irmão. O DBD Mobile ele só tem, como é que eu posso dizer, um engajamento legal, como eu disse, né? Quando tem atualização. Sem atualização, engajamento vai pro beleléu, entendeu? Porque gameplay a galera não tá querendo mais assistir, porque como a galera não tá mais jogando, não faz sentido ficar assistindo, entendeu? Né, os focos de nossas vidas. E eu perdi um bom tempo gravando vídeo. Tipo, ficava aqui às vezes 2 horas pra sair um ou dois vídeos, entendeu? Quando dava certo sair uns 3 vídeos ali em 2 horas, perdi um bom tempo, né, gravando, certo? Pra produzir um conteúdo legal. Depois tinha a parte da thumb ainda e tudo mais, que o Lulão citou aqui. Né? A vida, ela continua, nem tudo é para sempre. Então, por conta disso, eu tive uma pausa aí de 30 dias aí para poder estar pensando o que eu vou fazer em relação ao justamente o tempo que eu ficava em função para fazer as lives para vocês, que eu não fazia até que muito, né? Eu gravava aí no máximo 2 horas por dia. E eu pegava normalmente os vídeos da live, né? Então eu não tinha muito tempo de edição e muito menos fazia thumbnails e tudo mais. Então eu creio que no dia eu gastava 2 horas e meia em relação à criação de conteúdo aqui pro YouTube para vocês, né? Isso de segunda a segunda. Vez ou outra que eu ficava sem fazer live. Então não estava sendo algo muito positivo, né? Você não tem também dia de descanso. Então, em relação a isso daí, para não finalizar o canal, né, e continuar essa caminhada aí, até porque fazer live me cativa, Fazer gravar live é o top mesmo. feedback de vocês. É claro que a gente tem também alguns haters, mas os haters que tem aqui no meu canal são os haters da comunidade inteira, são pessoas que não dão Hum, bem, entendeu? verdade. Com o resto da comunidade. Então, eu vejo isso como um ponto positivo e não um ponto negativo. Mas vamos lá, né? Para continuar o canal com vocês, eu daqui para frente eu vou seguir uma métrica, tá? Que vai ser o seguinte, eu vou postar todo dia um vídeo para vocês, somente um vídeo por dia, de segunda a quinta, e de sexta, sábado e domingo a gente vai estar fazendo as lives, que são dias que eu tenho mais tempo para estar com vocês, Top. ok? E aí o tempo que eu tava dedicando ao DBD, eu vou passar a fazer outras coisas em minha vida, que na minha opinião são mais importantes no presente momento, Correto, tá bom? correto. Bom, antes de mais nada também, como a gente vai continuar o canal com vocês, a pegada dos vídeos vai ser exatamente o quê? Né? Atualização, conteúdo, dicas, serão poucas gameplays, as gameplays vão ser mais quando não tem nenhum conteúdo para ser postado naquele dia. Aí eu vou pegar alguma gameplay e vou acabar postando, ou, né, se a gente por acaso aí cair, né, contra alguma pessoa em específico conhecida na comunidade, e a gente sabe que vai dar audiência esse tipo de vídeo, é claro que a gente vai estar trazendo vídeo para vocês aí em primeira mão o mais rápido possível também.
Tá bom? Então vão ser mais conteúdos de atualizações, notícias, É, vazamentos, basicamente o que eu dicas, vou fazer. react. Se você tem algum vídeo aí. Basicamente eu vou fazer também a mesma coisa que eu tô falando. Eu vou parar também de ficar postando gameplay. Então no canal aqui, galera, não vai ter mais gameplay, tá? Provavelmente. Talvez uma outra gameplay quando sair algum conteúdo, tipo, muito legal. Não sei. Ah, uma skin incrível, isso e aquilo. Talvez eu faça uma gameplay. Porém, não vai ter mais gameplay diariamente no canal, tá? Isso daí eu já estou avisando, tá? Porque não tá dando certo, né? Ficar gastando tempo gravando, editando essas coisas, não tá dando. O engajamento do DBD Mobile tá muito baixo. Pra gameplay, no caso. Que você queria que eu esteja reagindo aí, trazendo para o canal, pode enviar para mim lá no Discord ou até mesmo no Instagram. Fechou? O link vai estar aqui na descrição, tanto do Discord quanto do Insta, tá? Bom, vamos lá. Amanhã a gente vai ter uma atualização que vai chegar no nosso DBD Mobile, então já voltamos Ah, já com não, o não, conteúdo de não. atualização. E a Atualização, atualização, rapaziada. ela será bem curta, então Ah, não, olha isso a nossa daqui. atualização Não, cara, pra que que eles colocam. Olha isso daqui, cara, ó. Tipo, não tem sentido. Aviso de atualização. Você vai olhar o aviso. Personagens de testes semanais. Bênção de caçada sangrenta. Precisa colocar um aviso pra isso? Tipo, what the hell, my de meio friend? de semana, né? Cadê o webcam aqui? Deixa eu Ai, meu colocar ela Deus aqui do para céu, vocês aqui. velho. Tá? Vou até descer um pouquinho mais aqui, porque acho que a tela ficou bem proporcional aí. Mas vamos lá, é uma atualização de meio de temporada aí, uma atualização bem curta. Na verdade, só tá falando aqui que vão ter aí personagens de testes aí semanais, né? São 4 personagens aí, Feng Min, Jenny Romero, Doctor e Prague. Então, para quem não tem esses personagens, vão estar podendo testar gratuitamente aí no jogo durante esse período, que vai do dia 3 de outubro até o dia 10, então, ou seja, vão ser uma semaninha para você estar testando esse boneco aí. E caso você goste de jogar com tal personagem ou tem alguma perk aí que você está gostando de jogar, você pode estar comprando futuramente aí esse personagem ou Aqui ele tá falando sobre o boneco atualização. Aqui eu durante vou. esse aqui no canal. Eu realmente não joguei DBD esse mês, então se por acaso vocês nem por cima, nem olhei a gameplay com não, dá para ver quem é de fora, dá para ver que eles estão tentando fazer algumas políticas para tentar mudar um pouco o caminho do game, né? Então a gente tem a mudança dos preços aí na Argentina, até porque, né, a moeda nacional da Argentina, Daqui a ela pouco tá eu comento muito sobre isso aqui. inflacionada, né? Então para eles, querendo ou não, comprar os pacotes lá, creio eu, né, para estar baixando o preço, acho que até em 40%, né, 30, 40%, eu não sei quanto é que foi o certo. Acho que foi 40. Realmente não estava tendo aquisições monetárias e viabilidade para a empresa para estar continuando, né, com a Argentina. Com isso, eles reduziram o preço. Não sei até que ponto isso vai ser bom ou ruim, porque muita gente vai estar usando VPNs, né, de países com moedas mais atrativas para poder Se eu estar. não estiver enganado, na versão passada tinha isso daí, né? Preço regional, né? Se eu não estiver enganado, eu posso estar enganado. Mas eu acho que na versão passada tinha preço regional. Comprando esses pacotes e aí sim gastar menos dinheiro, né? Por exemplo, eu creio que lá na América do Norte, Europa, que são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, sabendo que na Argentina, ao invés de você gastar US$ 100, você vai acabar gastando US$ 70 convertindo para o peso argentino para poder estar adquirindo um pacote, eles não vão mais comprar isso no país dele, e sim vai usar VPN para poder comprar, né, Essa na parte dos VPN Argentina e aí, assim tá eles falaram lá na economizando aí. época que daria ban, né? Daria ban Mais, se sei lá, usasse 20, VPN vinte e pra cinco comprar. dólares, US$ 30 e assim Eu vai. até coloquei um vídeo no canal Entendeu? mesmo. No Brasil, Lulão, por que, que você acha que não chegou? Eu não tenho os dados da empresa, até mesmo não tenho nenhuma informação para. Eu acredito que vai chegar no Brasil, sim, tá? A NetEase, cara, é muito fácil de corrigir os problemas do jogo. A NetEase é burra, cara. Ela quer ficar. Tá achando que o DBD é igual ao IDV. Não, o IDV é um jogo parecido? Sim, a mesma pegada, né? Assimétricos de terror e tudo mais. Só que lá no caso do IDV, cara, tem muita collab, entendeu? Essas collabs que mantêm o IDV vivo, certo? O DBD já não, irmão. Você vai ficar lançando tudo quanto é skin no gacha? Tipo, what the hell, my friend? Tipo, se fosse skins originais da NetEase, ok. Mas não, ela lança tudo quanto é skin que lá no PC é de graça. Tipo, 30 mil fragmentos, que é a skin do Naughty Bear lá, agora tá 30 mil fragmentos. E por aí vai. Aqui, tipo,
Cara, chegou por 12.800 Aurex, basicamente, 12.800, isso mesmo, 12.800 Aurex, né? Tu tinha que adquirir na loja pra ganhar a skin do Naughty Bear. Mesma coisa vale pra essa coleção aí de Lua de Sangue. Cara, 29k, irmão. Sendo que as skins no PC, cada uma chegou por 1.080. Cara, mano... Dá, mas olhando assim de fora, eu creio eu que pra eles não ter mudado o preço no Brasil, eu creio que ainda tem pessoas, né, ainda tem. brasileiros, que compram pacotes e mantenham o jogo ativo, né, tendo, entre aspas, assim, uma receita que pra eles seria acima da média, pra não ter que abaixar o preço, né. Se eu acho que realmente essa receita aí pra eles é favorável ou não, eu acho que talvez eles estão olhando aí um valor um pouco, o número, ele tá olhando um número mais de forma obscura, entre aspas. O que eu quero dizer com isso daí? Não adianta nada você ter um faturamento, vamos, sei lá, dizer, de 10 mil reais, sendo que esses 10 mil só vem de 5 players, no caso, né? E aí, se um desses players parar de Já jogar... falei, na época do Naughty Bear. A skin se chegasse por 1.500 Aurex. O preço que tá 1.500 Aurex agora. Sei lá, 100 pessoas comprassem a skin, 1.500 Aurex. Quanto que ia dar dinheiro pra NetEase? Ao invés de... Cara, acho que eu vi, sei lá, umas 5 pessoas com a skin do Naughty Bear até hoje. A Tiffany é a mesma coisa. Mano, a NetEase, ela é muito burra, velho. Ela não pensa, ela acha que é melhor colocar um preço absurdo pra 3 pessoas terem aquilo do que 100 pessoas, né, terem aquela skin. Tipo, cara, é uma inteligência, irmão, que, cara, eu fico de cara, irmão. Porra! Às vezes eu penso que não tem jeito, não. Você não vai ter mais 5, você vai ter 4. Então é melhor você ter, entre aspas, um ticket médio. O que é um ticket médio? Um ticket médio do brasileiro deve ser, sei lá, menos de R$ 2, provavelmente. Porque quantas pessoas que jogam DBD, esse quantas preço aí, pessoas gastam essas Aurex aí, médio do Brasil... R$ 30 aí pra tu comprar um personagem, não é atrativo, irmão. Não dá. Se fosse R$ 30 ali por 2 personagens, seria muito melhor. Já falei. É fácil de resolver, cara, o problema aí, deve né? ser baixíssimo. Só que tem lá, sei lá, umas 10 pessoas que gastam bastante no jogo, que deixa na visibilidade da empresa, né, o Brasil ainda sendo atrativo e não tendo que reduzir, né, o custo dos pacotes. Ou a segunda possibilidade é o seguinte, eles tiveram isso daí em mente e aí eles vão começar trazendo por países que realmente têm baixo ticket médio ou baixo índice de Não, o compra. certo mesmo não é nem pegar esse negócio de ticket médio, não, Lon. O negócio tinha que baixar mesmo pra todo mundo ali, deixar baixinho aí as Aurex, igualzinho era na versão passada, que era acessível. Porque quando é acessível, todo mundo vai querer comprar. Tipo, entendeu? Se deixa ali por, tipo, regional o preço. Pô, vê ali a economia do país, se tá legal, se tá bacana. Pô, coloca ali 30% de pá, né? De redução de preço. No caso da Argentina, acho que foi 40%. Pô, tá vendo ali que a economia do país tá boa, pô, só coloca ali né? Reduz ali em 20, por aí vai. Pô, ia ser muito melhor, entendeu? Quando as coisas são mais baratas, pô, todo mundo vai querer comprar, mano. Ninguém fica com vontade de comprar um personagem a R$ 27,90. Porra, se fosse 2 personagens por R$ 27,90, seria muito melhor, não é? Um desses países seria a Argentina, que com certeza os argentinos devem comprar muito menos que a gente, porque Ah, aqui ainda no certeza. Brasil ainda tem umas 5 pessoas que gastam. Puta Na merda. Argentina eu não conheço ninguém que realmente gasta o que uma pessoa que gasta bem aqui no Brasil, entendeu? Então, provavelmente, isso daí foi um fator para eles estarem começando em países que realmente não gastam, e aí se realmente for viável para eles, eles podem estar adotando aí em outros países aí com ticket médios mais abaixo. Beleza? Esse é o meu pensamento em relação a isso daí. Então, se vai chegar no Brasil ou não, acho que a gente tem que dar alguns meses aí em relação a isso. Mas para eles estarem fazendo esse tipo de conduta... A previsão pra eles colocarem esses descontos aí, né, nas Aurex, acho que ia ser agora dia 26 de setembro. Só que não deu, né? Eles voltaram atrás. Não sei se eles vão adicionar mais países, né? Eu acredito que sim. Né, e ter mudado, né, com os criadores de conteúdo, né, o contrato com a gente, eu creio eu que a empresa ela não deve estar tendo um faturamento. E agora vai ter menos faturamento ainda, porque os criadores de conteúdo, pô, ajudam pra caramba as empresas, não tem o que fazer, irmão. Pô, chega uma skin nova lá, X. Eu já falei, se tivesse colocado todas as skins da Tiffany, do Bubba, isso, do Trapper, na loja, a skin teria vendido muito. Por quê? Quem é criador de conteúdo, o que vai fazer? Vai lá e vai divulgar a skin, certo?
Como que você vai divulgar uma skin que tá no gacha? Fala pra mim, NetEase. Como que eu vou falar pro meu seguidor? Olha, irmão, tem uma skin aqui no gacha. O que você acha de você ir lá e gastar todo o seu salário, 30 mil Aurix, pra você pegar uma skin dessa que no PC custa 30 reais? Você entendeu? Tipo, ela perde muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Pô, o vídeo meu de Chuck aí pegou 10k, irmão. Tipo, em menos de um mês, eu acho. 10k de visualizações. Imagina o tanto de gente que não comprou o Chuck por causa daquele vídeo. Entendeu? Ou pessoas que tinham parado de jogar o jogo e viram aquele vídeo e reinstalaram o jogo e compraram. Entendeu? Mesma coisa vale pra skins, cara. A skin do Naughty Bear ia dar muita visualização na época, porque é uma skin muito foda e tinha modo exclusivo. Eu ia fazer um vídeo bala, mano. E eu demorei pra fazer o vídeo, aí perdeu o engajamento. Entendeu? Tem que ser feito tudo na hora. Porém, a NetEase, ela faz tudo errado, cara. Tipo, tudo errado. Que ela realmente gostaria de ter um faturamento desejável. E aí eles estão mexendo alguns pauzinhos para ver se realmente atinge um faturamento Não ideal vai na atingir. cabeça deles. Desse jeito aí, cheio de gacha, roubando pra caralho, irmão. Não vai atingir, cara. Não vai. Não tem como atingir. Desse jeito não tem como. É muito roubo, velho. Para poder estar continuando com o DBD Mobile. É essa a perspectiva que dá. DBD Mobile daqui pra frente, galera, ele vai ficar muito largado, certo? Esse mês de setembro, a mulher lá que cuida dos criadores, na época falou que ia ter um evento, né? Que era um evento de sangue. E não teve evento nenhum. Foi um evento de gacha, mano, basicamente. Cara, o evento de sangue chegou pela metade, entendeu? Aí chega agora em outubro. Provavelmente vai ter uma DLC nova, que deve ser o Alan Wake. Eu acredito que não terá killer até o fim do ano, porque eles não vão conseguir as licenças, por causa que o jogo é cheio de gacha. Quem que vai querer ficar colocando as coisas em gacha? Tudo quanto é contrato que a NetEase quer oferecer pros caras, ela quer colocar no gacha alguma coisa. Ah, quero colocar X personagem. Ah, mas as skins a gente vai ter que lançar no gacha, que é o que provavelmente vai acontecer com as skins do Alan Wake, segundo os vazamentos. Vão lançar o Alan Wake e as skins do Alan Wake tudo em gacha. Que empresa que é isso, irmão? Tipo... né, de quem tá de fora vendo o que está acontecendo. Não é muito melhor lançar as skins na loja e deixar lá? Como eu disse na época lá da skin da Tiffany. Lança na loja. Ah, minha namorada joga comigo e ela gosta da Tiffany. Pô, mês que vem eu vou dar de presente pra ela. Ah, não, a NetEase lançou no gasto, não vai ter como. Você tá vendo? Tipo... Ai, cara, a NetEase ela é muito lerda, mano. Com o jogo, tá? Então, se o DBD Mobile vai morrer ou não, eu acho que ainda tem aí, pelo menos aí, um aninho que eles devem estar testando, vendo se realmente vai mudar ou não, se vai engrenar. Acho que ainda tá naquela fase de querer engrenar ainda ou não. Ainda dá pra engrenar o DBD. É só a NetEase acordar, irmão. Ela tem que parar de furtar a gente, cara. Porque ninguém gosta de gacha. Eu já falei, se fosse um gasto exclusivo de skins que a NetEase faz, ok. Mas aqui não é o caso. Ela coloca todas as skins que no PC ou é de graça ou foram lançadas na loja por X Auric. Aqui ela coloca por X Auric e ainda dá uma roubada em cima, que é as skins do Blood Moon. 29k, 6 skins. E ainda tirou as skins que estavam na loja, que era a skin do Clau e da Huntress, e colocaram no gacha pra você gastar o seu dinheiro em skin que era grátis. Entendeu? Não deles continuarem ou não, porque eles estão mexendo muitos pauzinhos em relação a isso daí, tá? Mas eu acho que até menos de um ano, eu acho que a gente vai ter o jogo aí com atualizações, a todo vapor. Eles estão tentando com feedback. Eu acredito que a próxima DLC licenciada provavelmente será só Silent Hill, tá? Licenciada com Killer. É o que eu acho. Pode ser que do nada amanhã anuncie um Killer novo. Ok, mas na minha opinião, a próxima DLC com Killer novo e tudo mais aí, tipo, DLC de Killer licenciado, tá? Será Silent Hill, na minha opinião, tá? Eu acho que não deve vir os outros Killers pra cá. Porque a NetEase deve estar oferecendo uns contratos muito estranhos pros caras e os caras não querem aceitar. Questionário, receber feedbacks das pessoas que realmente jogam o jogo para poder estar melhorando e continuar com o jogo. Isso a gente vê da empresa. Mas a gente vê que estão tomando situações que a gente realmente não acharam que ia acontecer. Abaixar o preço. A gente nunca achou que isso ia acontecer. De tanto que a comunidade pediu por mais de ano, agora que eles estão abaixando. Ou seja, situação alerta vermelho para a empresa, né? É o que a gente consegue ver aí em relação a isso daí.
Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o likezão, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações. Vai ter vídeo todo dia aqui no canal, 6 Ativa horas lá, hein, da galera. Tô tarde, ativando o meu tá? aqui já. Quando chegar vídeo de atualização, seja que chegou a atualização, né, ou às 6 horas da tarde e... Então esse daí é o vídeo, galera. Todo mundo aqui tá concordando com ele. Ó. Eu também concordo, tá? Não tem o que fazer. O jogo... Porra, cara... Mano, perde a vontade. Tipo, vocês podem ver aí no meu canal aí. Eu tô jogando outros jogos além do DBD. Antigamente eu fazia só DBD. Vou passar a fazer menos tempo tipo, de DBD Mobile e fazer mais de outros jogos, né? Vou fazer tipo umas 2 ou 3 horinhas de DBD Mobile. Depois vou passar pra outro game, jogar Alien Isolation, que eu tô curtindo. Vou voltar a jogar Texas, Friday, o Friday no caso, né? Sexta-feira 13. O Friday vai sucumbir esse ano, né? Tem que aproveitar, velho. Beleza? Então, vai mudar algumas coisinhas aqui no canal, certo, galera? A gente se vê no próximo vídeo aí. Passa lá no canal do Lulão, deixa um like lá, um comentário e se inscrevam lá, beleza, pessoal? Valeu, fui!